Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 9. Texto da mensagem nessa noite. Lucas, capítulo 9. Quero adiantar a você que é um texto duro. Não é um daqueles textos fáceis da gente digerir. É um texto que a própria Sociedade Bíblica do Brasil, porque se você sabe aí, na sua Bíblia, sempre tem uns textinhos em negrito, uns títulos em negrito. Esses títulos não são do texto original da Bíblia, né? Mas são títulos que a Sociedade Bíblica coloca para dividir os textos e você entender sobre o que está falando ali naquele texto que você vai ler. E a própria Sociedade Bíblica já coloca aqui um título que é meio duro. O título é Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Então, assim, colocar à prova já é uma coisa assim, né? Você já participou de uma competição? Você já foi provado? Você sabe que isso é difícil. Então você vai ver aqui Jesus falando sobre o que deveria acontecer com aqueles que gostariam de segui-lo. Lucas capítulo 9, de 57 a 62. Lucas 9, de 57 a 62, diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. 3 histórias: a raposa, o funeral e o arado. Jesus confronta pessoas. Esses dias eu participei de uma banca no seminário. Um dos meus alunos apresentou uma monografia falando sobre o ceticismo e a secularização da fé, e como se pregar o evangelho numa época em que há uma forte secularização e um grande ceticismo no coração das pessoas. E naquela banca, os professores ali presentes começaram a questionar o trabalho desse rapaz. Em um momento, nós nos deparamos com um trecho do trabalho e que muito nos chamou a atenção e até gerou depois entre os professores um bate-papo teológico mais profundo, que é, na verdade, o desejo e o intuito tão comum de se ver das pessoas hoje buscarem uma fé customizada. Você sabe o que é customizado? Customizado é algo que se enquadra às suas necessidades. E aí é interessante essa discussão, porque ao mesmo tempo em que nós
precisamos pregar o Evangelho de uma maneira contextualizada, ou seja, que tenha sentido ao contexto em que se é pregado, é diferente da gente almejar uma fé que se adapte à vida que eu quero viver, à vida que eu estou disposto a viver. O Evangelho, a mensagem de Jesus, o chamado de Jesus, é sempre um chamado que suplanta, que supera, que está acima das minhas vontades pessoais. E aqui nesse texto, são 3 exemplos. A raposa, o funeral, o arado. Olha, Jesus, eu quero te seguir para onde eu for. As raposas têm seus covis, as aves os seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse, olha, eu vou te seguir, mas eu preciso sepultar meu pai primeiro. Gente, que coisa digna. Que coisa honrada. Que coisa boa. Entendo o que eu quero dizer por boa, né? Assim, um filho que se importa com o pai e que quer no último, naquele momento de despedida do seu pai, cuidar do seu funeral. Mas Jesus diz, olha, não, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos e você prega o reino. Outro que fala assim, Senhor, eu vou te seguir, mas eu preciso só me despedir do pessoal lá em casa. E Jesus fala, olha, rapaz, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto. Ou seja, foi reprovado. Não é apto para seguir o reino de Deus. Jesus, ele fala aqui sobre o custo dessa vida de discipulado. Porque discipulado é seguir a Jesus e levar os outros a fazerem o mesmo. Essa é uma definição simples que um autor deu num livro que ele escreveu sobre discipulado, Mark Dever. Discipulado é seguir a Jesus e levar os outros a fazerem o mesmo. Jesus, ele chama, sigam-me, venham. E nessa caminhada com Jesus, nós iremos aprender, nós cresceremos, nós teremos o nosso coração lapidado. O versículo 57 diz, olha, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que você vá. Que coisa linda. Mas a resposta de Jesus, que sonda e conhece o coração, é essa. Olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar sua cabeça. Jesus, ele fala sobre as raposas e as aves do céu. As raposas e as aves, elas possuíam um lugar seguro para descansar e viver. Descansar e viver. Só que Jesus, que se chama como Filho do Homem, ele indica que ele não tem um lugar permanente ou um lugar terreno. Jesus está dizendo assim, olha, o meu ministério, ele é um ministério itinerante, ou seja, aqueles que me seguem não têm garantia de conforto material ou garantia de uma estabilidade física. Não tem. Você quer realmente me seguir? Olha, se você quer me seguir, mas tendo uma fé customizada, se você quer me seguir, mas que eu seja uma esfera, uma página, uma quina, um local da grande vida que você escolheu, você tem um problema. Essa não é uma fé genuína e verdadeira. Porque a fé em Jesus, a vida com Cristo, a caminhada de discipulado sobrepõe todas as outras coisas.
sobrepõe o seu trabalho. É incrível, né? Mas é isso. E qual o grande problema? Vamos falar aqui sobre trabalho, que esse é um tema interessantíssimo. Por que muita gente tem uma relação doentia com o trabalho? Porque acha que do seu trabalho vem o seu sustento. Mas não. Do seu trabalho vem o seu salário. Mas o seu sustento vem de quem? De Deus. E qual o grande problema aqui? É que nós temos um olhar equivocado para o nosso trabalho. Nós não entendemos o trabalho como uma vocação. O seu trabalho é, na verdade, a sua profissão é, na verdade, uma vocação que Deus te deu. Para que por meio dessa vocação, você glorifique ao Senhor. Ou seja, é uma maneira de você, no local em que você foi colocado, ser uma bênção, ser um instrumento de Deus, ser um dentista que glorifica a Deus, ser um advogado que glorifica a Deus, ser um professor que glorifica a Deus. Gente, ser uma dona de casa que glorifica a Deus. Deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu preparava esse sermão aqui, eu pensava sobre isso. Eu tenho certeza que todos nós aqui, todos nós, sem exceção, fomos abençoados por uma dona de casa que trabalhou com esmero. E às vezes sem saber que aquela era uma vocação que Deus havia lhe conferido. Ah, irmãos, a gente precisa ter um olhar diferente para aquilo que nós fazemos, para o nosso chamado, para o nosso trabalho e para todas as esferas da nossa vida. O custo do discipulado. Nós somos chamados a seguir a Jesus. As raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Olha, nós somos chamados a uma caminhada com Jesus, aonde nós não teremos conforto, aonde nós teremos muitas incertezas em relação ao futuro, mas nós podemos saber que fiel é aquele que nos chama. C.S. Lewis, quando escreveu aquele livro muito conhecido, Cristianismo Puro e Simples, ele disse assim: cristianismo, se falso, é de nenhuma importância. Se verdadeiro, é de infinita importância. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. A vida com Jesus é tudo ou nada. Não existe uma fé customizada, um cristianismo moderado. Ou eu sigo a Jesus, ou eu sigo o meu coração. O texto, ele continua, e o versículo 59 e 60, eles falam assim: a outro disse Jesus, segue-me. Aqui é Jesus convidando, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus está falando sobre prioridade. Esse conceito de prioridade enfoca aquilo que é importante, aquilo que é primordial para nós. Colocar o reino acima de tudo na vida de um discípulo. Entenda, não é colocar uma vida religiosa, não é colocar a religiosidade, mas é colocar o seu compromisso com Jesus acima de tudo. Certo dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, se você não quer ir domingo na igreja, tudo bem, está tranquilo. Não, se você não quer servir ao Senhor, tudo bem, está de boa. Não, se você não quer evangelizar, tudo bem. Você tem que fazer aquilo que você se sente bem.
E a pergunta que subia à minha mente naquela hora era: qual versículo bíblico embasa essas informações, essas afirmações? Eu prego se eu estiver bem, eu sirvo se eu estiver bem, eu vou adorar o Senhor se eu estiver bem. Não, eu sou chamado a todo tempo. Eu sei, muitas vezes, deixa eu abrir um coração. Gente, tem domingo de manhã que eu acordo, só a graça de Jesus. Falo assim: Senhor, o que aconteceu hoje que eu acordei? Sabe, a vontade de ficar na cama. Não, eu vou para a igreja. Tem que ir. É bênção. Não é só você que, às vezes, sente o desejo de ficar em casa. Não. Todos nós. E se algum pastor falar que nunca sentiu, isso é mentiroso. Porque todos nós nos sentimos cansados. Todos nós, muitas vezes, nos sentimos desmotivados. Mas existe uma prioridade. O reino de Deus, ele precisa estar acima das minhas necessidades pessoais. Seguir a Jesus requer que nós coloquemos as necessidades do reino de Deus acima das nossas. Entenda, Deus não nos chama a sermos pessoas alienadas. Deus nos convida a sermos pessoas disponíveis. Deixa eu contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, um camarada entrou para a igreja. Sua esposa já tinha entrado para a igreja há algum tempo. E esse camarada permaneceu na outra igreja, a qual eles eram membros. E a esposa, que veio para a nossa igreja, falava assim: pastor, eles não estão mais aqui, se mudaram, enfim. Isso foi há muito tempo, logo bem perto do início da nossa igreja. E a moça falou para mim assim: pastor, eu saí daquela igreja porque não dava. Aquela igreja tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 3 vezes. E o meu esposo, ele está todo dia na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda culto de libertação, terça culto da família, quarta culto da liderança, quinta culto não sei o que lá, sexta juventude, sábado isso, consagração, fé e milagres, domingo de manhã que isso. E meu esposo abre a igreja e fecha a igreja. Falei: minha irmã, misericórdia. E ela falou assim: pastor, eu não aguento mais. Eu saí daquela igreja, porque aquilo me fazia um mal danado. E pastor, vou dizer uma coisa. Meu marido tem um filho do primeiro casamento. E esse filho está tendo alguns comportamentos muito estranhos. Olha aí. Passado algum tempo, esse homem veio para a nossa igreja. Chegou feliz, não sei o quê. Não deu um mês, eu estava esperando, eu sabia que isso ia acontecer. Não deu um mês, ele veio conversar comigo e falou assim: pastor, diz para mim, por que na nossa igreja aqui a gente não tem um culto segunda-feira? A gente podia na quarta, fazendo não sei o quê. Eu falei: meu irmão, vem aqui, senta aqui comigo. Não é esse tipo de prioridade que Deus nos convida a termos. O nosso campo, como dizia John Wesley, é o mundo. Se você está segunda na igreja, terça na igreja, quarta na igreja, quinta, sexta, sábado, domingo, aonde você vai ser uma bênção? Dentro da igreja? Você precisa ser uma bênção na sua família. Você precisa ser uma bênção junto aos seus amigos. Não é esse tipo de chamado que Deus tem para nós. Mas a igreja, ela é a igreja, a gente tem existem várias cenas que a gente pode trazer para a igreja. Por exemplo, a igreja, ela é um hospital, onde a gente está machucado, a gente é curado. A igreja é um posto de gasolina. Você está sem combustível, você vem à igreja, você sai daqui com um tanque cheio. A igreja é um lugar onde você é uma escola, onde você aprende, você é capacitado. A igreja, ela é um local onde nós recebemos ferramentas
E tudo isso para que a gente seja uma bênção lá fora. Esse é o nosso chamado. Ser uma bênção nas quatro paredes da igreja é mole. Mas não é isso. Nós somos chamados a sermos uma bênção no mundo. E é esse tipo de prioridade que o reino nos impõe. Ao estarmos no mundo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho as minhas atribuições, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas demandas, mas eu tenho a clara consciência de que nessa escola eu sou um missionário do Senhor. Eu tenho a clara consciência que nesse local de trabalho eu não estou aqui à toa. O Senhor me colocou aqui com um propósito, com um objetivo. E eu quero, Senhor, estar assim com o Senhor. Eu quero ter uma sensibilidade aguçada para entender o que o Senhor quer fazer de mim aqui nesse local. Você entende o que é ter o reino como prioridade? Não é chegar no seu trabalho e ficar cantando Cassiane. Mas é no seu trabalho ser um exemplo de profissional. Ser um amigo leal. E mostrar com a sua vida o que é um verdadeiro cristão. A diferença do bom perfume de Cristo na vida e no coração de um homem e de uma mulher. Isso é prioridade. Isso é ter o reino como prioridade. Eu me lembro quando eu era adolescente, a gente gostava muito daquelas camisas que tinham as frases evangélicas, né? Tinha umas camisas assim meio rock and roll, com as frases legais. E uma vez um amigo meu chegou com uma camisa que eu falei, rapaz, eu gostei dessa camisa. A camisa dizia assim, andar com Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Eu falei, boa. Onde é que você comprou? Eu quero essa daí para mim. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Verdade. Prioridade. John Piper, que é um conhecido autor cristão, escreveu um livro onde ele afirma o seguinte: não podemos efetivamente servir a Deus a menos que nós amemos e nos deleitemos nele. E nós não podemos amá-lo a menos que o conheçamos. E nós não podemos conhecê-lo a menos que nos entreguemos a Ele e ao seu reino. Eu queria deixar um desafio para você aqui. Domingo, começando a semana. Amanhã, quando você sair para as suas atividades, para as suas responsabilidades, queria que você falasse assim: Senhor, eu quero te conhecer mais. E eu quero participar daquilo que o Senhor deseja fazer na vida de homens e mulheres. Me usa, Senhor. Me usa. Eu quero te conhecer mais. E eu quero que o Senhor me use na vida daqueles homens e mulheres que o Senhor deseja tocar. Eu estou aqui, Senhor. Em terceiro e último lugar, é interessante essa última palavra. Quando Jesus fala no versículo 61 e 62. Vamos ler juntos? Pode colocar aí para nós? Versículo 61 e 62. Vamos juntos? Outro lhe disse:
essa expressão, olha para trás, é a grande questão aqui. Porque olhar para frente é um tema crucial quando a gente segue a Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A vida de discipulado não é uma vida onde eu fico preso ao passado, mas é uma vida onde eu olho para Cristo, onde eu olho para frente, porque Cristo está à nossa frente. É Ele que aponta, é Ele que mostra o caminho na nossa caminhada. Eu preciso ter foco em Cristo. Eu preciso ter foco no meu futuro com Cristo. A mensagem do Evangelho nos chama a olharmos para frente e para a vida que o próprio Senhor Jesus nos prometeu. Eu acho interessante quando Jesus está com os discípulos e diz assim: olha, eu preciso conversar com vocês. Ele reuniu a galera ali, ele falou: olha, a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu estou falando isso para vocês. E olha, eu estou indo e eu vou preparar o lugar de vocês. Olha que promessa fantástica de Jesus. Eu vou preparar o lugar de vocês. Nós, enquanto crentes, precisamos entender que a vida aqui, muitas vezes, nós enfrentaremos lutas, provações, decepções, mas se a gente ficar olhando para cá, se a gente ficar olhando para baixo, a gente está fazendo uma opção muito equivocada. A gente precisa olhar para frente. A gente precisa olhar para Cristo. Lamentavelmente, e eu me incluo nisso, muitos de nós, muitas vezes... vou usar um exemplo de sábado. Sábado a maioria dos irmãos aqui vão para um sítio lindo, maravilhoso, cheio de bichinhos, galinha da Angola, pato voando, jacaré, cobra, um monte de coisa, lindo, um verde, para onde você olhar um verde exuberante. Mas você fica imaginando, se um irmão da igreja, ou uma irmã, decidisse por livre, várias coisas para brincar, várias coisas para fazer, e aí você imagina se um irmão ou uma irmã, por livre e espontânea vontade, decidisse ficar dentro de um banheiro, brincando com um naviozinho dentro do vaso. Imagina a cena é essa mesmo, brincando dentro do vaso. Você ia falar assim: louco, tem um lugar tão lindo, tanta coisa boa para fazer, e esse camarada fica aqui no banheiro, no vaso, brincando. Que isso, esse cara é louco, só pode ser louco. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é essa a vida que muitas vezes eu e você optamos por viver? Tendo tantas oportunidades dadas por Deus, tendo um futuro tão lindo, tendo coisas tão maravilhosas para vivermos pela fé, preferimos ficar olhando para o passado, para aquilo que aconteceu de ruim, para as nossas dores, para os nossos traumas, para o que um dia nos fizeram de mal. Ei, esquece isso. Olha para Jesus. Esse é o seu chamado. Ser um discípulo, caminhar para o alvo, para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Renuncie o seu passado, tenha um compromisso com a missão. Senhor, me usa, eu quero te servir, eu quero caminhar pela fé, eu quero, no meio das dificuldades, perseverar. Senhor, eu não abro mão
de viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E não serão as dores desse mundo, não serão as tribulações, as provações, as coisas que aconteceram no meu passado que vão me impedir de viver pela fé, de caminhar de mãos dadas com o Senhor. Olhar para frente. Na Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Corrie ten Boom, ela era uma holandesa. E quando a Holanda foi invadida pelos alemães, aquela mulher, juntamente com a sua irmã, ela foi levada para um campo de concentração nazista. Por um erro dos alemães, no final da Segunda Guerra, ela foi liberta daquele local e conseguiu sobreviver àquele holocausto. Essa mulher, ela foi uma grande missionária cristã. E ela escreveu um livro em que ela fala algo muito marcante. Esse livro se chama O Refúgio Secreto. E ela diz assim: nunca temas confiar um desconhecido futuro a um Deus conhecido. Nunca temas confiar um desconhecido futuro a um Deus conhecido. Em outras palavras, ela está falando assim: se Deus está te chamando a viver com Cristo, a seguir a Jesus, é verdade, você não sabe o que vai acontecer, mas não tenha medo. Porque o que você precisa conhecer, você já conhece, o seu Deus. O mais, tudo Ele vai fazer. Jesus hoje nos chama a um compromisso profundo com Ele. A uma caminhada profunda pela fé. Aonde nós seremos confrontados muitas vezes, aonde muitas coisas não farão sentido para nós, muitas vezes. Às vezes a gente não vai entender: Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Você não precisa de certezas, você precisa de Jesus. Você não precisa de clareza. Você precisa do Salvador, que é Jesus. Coloque em Jesus o seu coração. Coloque em Jesus a sua fé. Coloca toda a sua vida em Cristo, nas mãos de Jesus, e diga: Senhor Jesus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas a tua palavra me ensina que o Senhor me ama, que o Senhor morreu naquela cruz em meu lugar, que a minha vida é um projeto de Deus. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero caminhar contigo. Eu quero viver os planos que o Senhor mesmo tem para mim. Me guia, Senhor. Me leva, Senhor. Você não precisa de certezas. Você precisa de Jesus. Eu queria orar hoje com você que tem vivido um tempo de incertezas. Você que tem se deparado com as suas inseguranças. Hoje é dia de você seguir a Jesus. Não olhar para trás. Olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, nessa noite, nesse momento em que
nós ouvimos a tua palavra. O teu Santo Espírito nos mostra aquilo que precisa ser resolvido no nosso coração. Senhor, nós queremos seguir a Jesus. E existem pessoas aqui que pela primeira vez estão pela fé dizendo isso. Eu quero seguir a Jesus. Pai, obrigado. Nós te agradecemos porque nós de fato não merecemos. Não merecemos tão grande amor. Senhor, nós somos pessoas tão erradas. Nós cometemos tantos equívocos. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor nos chama. Segue-me. Quanto a ti, segue-me. Senhor, nós não queremos ficar olhando para o nosso passado, para as coisas que ficaram lá atrás e que muitas vezes nos prendem e nos impedem de viver aquilo que o Senhor nos chama a vivermos. Senhor, maior é a tua voz, maior é o teu chamado, e nós nos rendemos à sua doce voz. Nós queremos te seguir, ó Pai. Senhor, que o teu Santo Espírito nos incomode sobremaneira, que haja uma inquietação profunda no nosso coração, a deixarmos aquilo que precisa ser deixado para trás e seguir a Jesus. Fortalece, Senhor, a cada um dos teus filhos aqui. Guia a nossa vida. Toma o nosso coração e cumpra a tua vontade na nossa vida. É o nosso pedido, Senhor. É a nossa oração. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que entendeu esse chamado de Jesus, que hoje seja o dia de abrir o coração e de dizer: Jesus, faz morada em mim, faz morada na minha vida, enche o meu coração com a tua presença. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.